Saudações, Tux e Duques Tricolores. Quem fala é Duque Tricolor. Para mais um dos vídeos polêmicos, né, que vai ter aqui. Vamos falar primeiro sobre eleições. Depois sobre minha convocação, minha nova convocação. E em terceiro lugar, mas não tão menos importante, convocação e também polêmica, né, que aconteceu. E na terceiro colocado, o pré-jogo. Você vai notar que vai ser dividido em duas partes de vídeo, porque uma eu vou estar de manhã e a outra eu vou estar somente de noite. Então fique atento sobre isso tudo, tá? Então vocês vão notar também a diferença de luminosidade. Como aqui, por exemplo, eu não tenho uma luminosidade aqui, só tenho uma luminosidade do próprio sol e por aí vai. Você vai notar sobre isso. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live voltou. Vai ser sempre no sábado ou no domingo, hein? Então fique atento. Vamos lá. Primeiro sobre eleições. Faltam 10 dias pra gente falar quem vai ser o nosso novo presidente do Fluminense. O que é interessante, né? Porque falta pelo menos uns 5 dias, pelo menos 5 jogos. Esses 5 jogos, junto com a Copa do Brasil, vai acabar depois dos jogos. Então é interessante a gente ver isso. De um lado você tem a questão da Copa do Brasil, que a gente não sabe se a gente vai ser campeão ou não. Então a gente tem uma estimativa para ser campeão. E do outro lado, a gente tem todo o que viu ali. E é importante você votar, tá? Você que puder votar, vote. Vai ser rápido, né? O que eu tô vendo é que vai ser rápido. É das 11 às 5, se lembre. Das 11 às 5, como já foi dito no edital. E quem pode votar é justamente alguns planos majoritários, né? Eu acho que até o Arquiba 70 pode. Tem o Maracanã Mais, o Maracanã Mais Família, o Arquiba 100, o Arquiba 100 Família, o Arquiba 75, o Arquiba 75 Família. Você tem também o Tricolor em Toda a Terra, mas os dois planos majoritários, que um plano só majoritário. Então você tem ali esse direito, mas tem que cumprir pelo menos 2 anos de vínculo com o clube e não pode ter deixado atrasado 3 meses consecutivos. Enquanto isso, do outro lado, você tem o plano, o sócio proprietário, aquele que tem vínculo com o clube e não com o time. E esse sim, você precisa somente de apenas 1 ano. E novamente, você não pode deixar 3 meses consecutivos sem pagar. Senão você perde também de tudo isso que está acontecendo. E bom, eu já falei que eu acredito que vai ganhar, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso tudo, né? Sobre a questão da eleição. Essa eleição antes tinha 3 pessoas para você votar e agora só tem 2, de fato. Ou você vota na situação de Mário Bittencourt, Matheus Montenegro e um outro que eu nem sei qual o nome, ou você vota em Ademar Arraes, que é na situação, que é na posição Ademar Arraes e Edi Torinho. Cada um deles tem a sua proposta de visão de mundo e que realmente ali é interessante, né? Ambas as plataformas têm problemas. No caso da plataforma de Matheus Montenegro, é justamente o que o Mário Bittencourt não fez e que ele fala que vai fazer. Do outro lado, você tem a situação que não tem uma forma muito bem-vinda e bem de ser vista, justamente do próprio Ademar Arraes, que parece ter muita pouca substância daquilo que se pretende fazer, né? Tá, mas como é que você vai fazer tal coisa?
com qual dinheiro? Como é que você vai receber esse dinheiro para fazer tal coisa que você está falando? Quem vai ser o cara que vai ter esse dinheiro e vai propor para o Fluminense sobre isso? Esse dinheiro vai vir do próprio Fluminense? Se vai vir do próprio Fluminense, como é que ele vai ser gerido dessa forma? Então, cada vez mais que você faz perguntas ao Ademar Arraes, cada vez mais o Ademar Arraes não consegue responder. Então é isso que é o problema, né? É a falta disso tudo. É justamente isso, né? Enquanto você tem um efeito mais prático, em que realmente o Mário Bittencourt prometeu mais de 60 itens e deve ter cumprido pelo menos uns 14 ou 15, acreditar que o Matheus Mondiego vai cumprir, por exemplo, vai dar continuidade em todas as promessas do Mário Bittencourt, junto com mais algumas promessas, ele vai cumprir, eu acho que é muito difícil. Como, por exemplo, o que eu tanto queria justamente no clube do Fluminense, que é justamente uma sala de jogos. Sabe? Eu queria viver no Fluminense. Eu queria chegar lá. Isso é importante falar. Eu queria chegar no clube, tomar minha piscina. É isso que eu queria. Até mais 4 ou 5 horas. Depois das 5 horas, sair do clube, sair da piscina, tomar aquele banhão e ir direto para a sala de jogos para eu poder jogar meu LOLzinho em paz. Não vou poder fazer isso porque essa promessa não foi cumprida. Porque não foi destruída ainda a academia. Tá? E sobre o outro caso, né, da convocação, porque eu quero deixar 10 minutos pelo menos de vídeo de pré-jogo, é sobre minha convocação. Vá ao Maracanã. Eu sei que você vai falar assim, né? Eu vou deixar até 12 minutos, para deixar 8 minutinhos aí. Eu sei que existe uma situação que a gente pensa que é medo. Medo justamente do que pode acontecer. Tá? Mas eu vejo que pelo menos as torcidas estão se respeitando mais. Eu pego em relação, por exemplo, 2018, em que realmente aconteceu um caso comigo, em que 3 torcedores do Flamengo vieram para cima de mim. Eu sei justamente o que é perigo. Hoje em dia, não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. Tá? Claro que vai ter provocação aqui, provocação ali. Claro que o perdedor vai ter que citar a provocação do vencedor. Mas fora disso, realmente eu entendo o medo. Eu entendo o medo, né? Diversas vezes eu falo sobre isso, ainda mais de jogo de clássico. Ainda mais quando o clássico é meio a meio. Se lembre, é meio a meio no jogo Fluminense e Vasco, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Vasco. Não é meio a meio Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco e Botafogo e Flamengo. Aí já é 90-10. Normalmente muito pelo que o presidente do Botafogo, John Textor, fez com o Botafogo, transformando ele em miúdo, muito mais forte do que isso. Bom, e é claro, né? É uma convocação depois de 2 feitos, né? Isso é importante comentar. Feito número 1. Eu vou do final ao início. O falecimento de Celso Barros. Se lembre, se não fosse Celso Barros, o Fluminense hoje poderia ainda estar na Série C. Você tem noção disso? Porque os clubes convidados foram justamente dos clubes de Série A, Série B e Série C. Mas foram os primeiros da Série C, que teriam teoricamente vaga para a Série B. Imagina se o Celso Barros não intervém com isso. A gente provavelmente não seria um dos primeiros. A gente não teria time, qualidade de time suficiente para isso. Então, um cara como o Celso Barros, que merece todo o nosso apreço e carinho, não merece também
um pouco de amor e de cumplicidade. O que eu tô falando pra você é justamente isso. Vá pelo Celso Barros. Cante, também cante, né? Se quiser cantar, cante. Celso Barros vai comprar você. Celso Barros vai comprar você. Você lembra do que a gente cantava? Falando sobre o Conca. Que a gente também fez essa música pro Fred. O Fred vai te pegar. O Fred vai te pegar. Então, vá pelo Celso Barros. E a outra é justamente que nós temos o segundo Papa que abençoou a camisa do Fluminense. O primeiro já foi o João de Deus, que pra mim foi um dos maiores papas, se não o maior papa que eu já vi. Agora temos o segundo maior papa que eu já vi, que foi justamente o Papa Leão XIV. Vá também por isso, vai pela sua fé, vai pelo carinho que você tem também a instituição cristã, católica, né? Entendeu? Eu sempre vou com isso aqui, ó. Entendeu? Com a cruz que que o padre da minha igreja abençoou. Que sinceramente mesmo hoje em dia eu morreria se alguém tentasse tirar isso aqui de mim. Pode tirar tudo, menos isso aqui. Fala assim, cara, quero te roubar, perde tudo aí. Não, eu não perco isso aqui. Você vai me matar, mas eu não perco isso aqui. Pode tirar tudo de mim. Tá tranquilo, fique tranquilo. Agora, se você tentar pegar minha corrente, não. Esquece. Tá bom? É uma convocação. Vá ao jogo. E fique tranquilo com a sua segurança. Deus está aqui para interceder. Essa aqui é a primeira parte. Vai ter a segunda parte falando sobre o jogo. Não vai dar tempo. Então, se inscreva no canal. Faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Rede social do Queridão Tid. Vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo pode me dar patrocínio. E se lembre, vai ter a segunda parte de mais ou menos 8 a 9 minutos de vídeo. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor. E voltando, né? Você viu que mudou, né? Porque realmente eu tenho muita coisa pra fazer. Amanhã tá lotado de coisa pra fazer, não sei nem o que eu vou fazer, mas vamos lá. Saudações duques do Queijo Tricolores. Vamos agora falar sobre o pré-jogo de Fluminense e Flamengo. E é claro, né? Estarei lá no Maracanã, tá? Estarei no setor leste inferior. Tomara que seja mais Fluminense do que Flamengo, né? Ficaria mais seguro e mais tranquilo. Mas eu não acredito nisso, tá? Parece que vai estar lotado. Jogo para mais de 70 mil pessoas, né? Esse jogo ele tem um aspecto bem importante que né? Primeiro, a nossa luta para Libertadores, né? Para quem não sabe, é G7 e hoje o Fluminense ele tá no 7º colocado. Ele tá no 7º colocado com um ponto atrás do 6º e o 5º colocado vai direto para a Libertadores. Então é importante a gente falar mais sobre isso. E também é por isso que é tão importante. De um lado, se a gente, por exemplo, vence, a gente chega para 54 pontos. Não passa o Bahia, né? A gente vai ter que depender dos estados de Bahia e Botafogo, mas garante cada vez mais próximo ao nosso lugar de 7º colocado, que normalmente ele levará para a Libertadores. Do outro lado, você teria o Flamengo perdendo. Hoje o Flamengo está com 3 pontos de vantagem sobre o líder. E pode fazer com que o Palmeiras ele chegue mais próximo de ser campeão brasileiro. O jogo será no Chico Guanabara, às 21h30, horário de Brasília. Horário até bom para mim.
Eu vou estar mais descansado e tudo mais. Eu não sei como que eu vou fazer no dia de hoje. Espero que eu consiga ter algum tipo de resultado, alguma coisa assim desse tipo. Jogo esse que está transmitindo apenas no Premiere. O árbitro do jogo vai ser o David Oliveira. E o VAR vai ser o Wagner Hawaii. Que é um VAR ruim, tá? E o David também Oliveira é muito ruim. Então vamos ver justamente o que vai acontecer. As odds favoráveis ao Flamengo, né? Muito favorável ao Flamengo. Com 4 pro Fluminense, 3,15 pro empate e 2,7 pro Flamengo. Então, se você quiser apostar no Fluminense ganhando, essa é a hora. O Fluminense do técnico Zuzu, Luiz Obedia, deve em campo com Fábio no gol, Thiago Silva, Freitas e René. Eu não mudaria ninguém, tá? Só para dizer até aí. Hércules, Martinelli e Acosta. Também não mudaria ninguém. Pode ser que esse jogo tenha o Ganso, mas não acho que vai sair o Acosta de jeito nenhum. O Acosta ele deve ficar. Então, pode sair, sei lá, um Serna, um Canóbio para a entrada do Ganso, mas acho que o Acosta se mantém. E no ataque, Serna, Canóbio e Everaldo. Cano está lesionado. John Kennedy estaria entre John Kennedy e Everaldo. Normalmente porque o sistema que o Luiz Obedia pensa é um sistema que tem centroavante. Já o Felipe Luiz deve vir a campo com Rossi no gol, Ayrton Lucas, não tem Alexandro e também não tem o Emerson, e não tem o outro reserva, o Varela, então vai ter que ser o Ayrton Lucas. Eliel Pereira, João Victor e Emerson Royal, não tem o reserva, justamente, não tem o Léo Ortiz. E o Emerson Royal deve ser provável lateral. Pode ser que seja uma outra coisa, mas eu acho que vai ser esse daqui mesmo. Pulgar, Saul e Arrascaeta. O Jorginho está lesionado, então provavelmente não deve vir ao jogo. E Carrascal está na seleção, então não deve vir também jogar. Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique, esse que deve ser o ataque do Flamengo. Bom, pensar, realmente ser um jogo que tende muito ao Flamengo, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo no mesma semana em que você teve a absolvição do Bruno Henrique. Você também teve o jogo Flamengo Sport de 2 vermelhos por cartão amarelo duvidosos, porque normalmente a gente não tem isso, né? A gente não acontece isso. Do mesmo tempo, a gente viu o Fluminense sendo roubado em diversos momentos, né? A gente viu, por exemplo, desde a partida ali que eu me lembro do Mirassol, que não teve um vermelho. O Cruzeiro também a gente foi roubado por uma marcação de pênalti. A gente tá tendo vários problemas. A gente perdeu ali um jogo. A gente perdeu pro Ceará com várias questões questionáveis. Então tá complicada a situação do Fluminense, né? Só pra gente dizer, o Fluminense em 5 jogos ele ganhou 1, 2, 3, perdeu 1 e empatou 1. Essa que é a situação. E o Flamengo, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, ganhou 2, 3 jogos, empatou 1, empatou 2.
Então a gente vê a situação toda, sendo que um desses jogos foi contra o Racing. Tá bom? Dito isso, estarei lá no jogo. Espero uma vitória, mas não uma vitória gigantesca, né? 1-0 pra mim é goleada nessa situação toda. Nos confrontos entre Luiz Obeldia e Felipe Luiz, normalmente deu Luiz Obeldia, mas a gente sabe sobre além do jogo mesmo, do futebol, você tem o fator juiz, e eu não sei se isso daí pode alterar o resultado disso todo. Tá bom? Dito isso, novamente estarei lá no jogo, setor leste inferior, e espero que a gente vença. Tá bom? Se inscreva no canal, faça o triplo sei que é curte, comente, compartilhe. Rede social da inscrição de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse meu e-mail pode me dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreiro tricolor.